Algum tempo atrás, quando eu chegava na escola para lecionar as aulas de filosofia, eu me deparava com o seguinte: quando começava a passar o conteúdo no quadro, um estudante dizia mais: professor, a gente já viu isso, a gente já viu em sociologia. Ou seja, o professor de sociologia já havia apresentado o mesmo pensador e dado uma leve explicação sobre as ideias desse pensador. Que o mesmo pensador ele pode aparecer em sociologia e pode aparecer em filosofia, né? Vamos entender por quê. Se a gente se perguntar quando a sociologia nasceu, enquanto ciência, a gente vai chegar à data histórica, o tempo histórico da primeira metade do século XIX. É ali que alguns pensadores vão começar a criar teorias sobre a sociedade, sobre o seu funcionamento, sobre como deveria ser organizada para que houvesse menos problemas sociais. O nascimento da ciência, sociologia, se dá no início do século XIX. Quem são os pais da sociologia nesse primeiro momento? Auguste Comte e Karl Marx. Auguste Comte é um filósofo positivista, ele cria a teoria do positivismo, e Karl Marx também é um filósofo, o filósofo que criou a teoria do socialismo e do comunismo. Então são dois filósofos que dão início à sociologia com a mesma ideia em mente, que não bastava mais pensar o mundo, mas sim que era necessário transformá-lo. Inclusive Karl Marx fala isso nos seus escritos. Os filósofos contentaram-se em pensar o mundo, analisar o mundo. Agora chegou o momento de mudar o mundo. Basicamente essa é a ideia de Karl Marx nesse período. Isso não quer dizer que numa bela manhã, Karl Marx acordou e Auguste Comte acordou e pensaram: ninguém nunca falou da sociedade. Tá aí, vamos falar sobre a sociedade, porque é necessário. Não, já se falava sobre a sociedade, seus problemas, sua organização, desde os primeiros pensadores, desde a Grécia Antiga ou em outras partes do mundo, desde Confúcio na China. No século XIX, falar sobre a sociedade ganha um viés científico, isso é fato. Então, se a gente analisar a filosofia lá de Platão, Aristóteles, por exemplo, eles têm críticas sociais, eles falam sobre a organização da sociedade, como a gente já viu em Platão e Aristóteles, eles falam sobre como resolver problemas sociais, eles falam sobre igualdade, equidade, etc. Mas a sociologia ainda fazia parte da filosofia. A sociologia é mais uma filha da filosofia. Assim como praticamente todas as ciências que a gente tem hoje, elas nasceram da filosofia. Então fica difícil a gente não encontrar relações ou traços da filosofia na sociologia. Vários filósofos falaram sobre a sociedade, sobre a organização social. É o caso, por exemplo, de Laboitier. O Etienne Laboitier, ele escreveu um livro falando sobre a servidão voluntária. E esse livro é um livro tanto de filosofia quanto de sociologia. Qual a diferença? Na filosofia, a gente foca nas ideias, foca na reflexão, na análise crítica. Basicamente, a gente está focado no pensamento humano e nas suas diferentes manifestações antropológicas e sua relação com o mundo material. Em sociologia, a gente está focado no fato social, no acontecimento em si, no fenômeno social, aquilo que pode ser observável, que pode ser medido em números, que pode ser representado em gráficos, que pode ser, enfim, empiricamente comprovado. Filosofia é a parte da teoria do pensamento e tem a sua importância porque é a filosofia que avança criando novas ideias, fazendo o pensamento humano avançar como um todo. A sociologia tem sua importância porque ela foca em casos concretos e do tempo presente, com o viés sempre de tentar resolver os problemas que acontecem num determinado momento. Então, Etienne de Laboitier, ele fala sobre um fato social, aqui é sociologia. Ele fala sobre o aumento dos impostos sobre o sal e o que isso causou na sociedade, mas aí ele parte para a filosofia. O que faz as ideias das pessoas moldarem-se e aceitarem que um tirano aumente o imposto do sal e faz com que as pessoas aceitem isso passivamente? Então aqui ele já está falando de ideias, ele já parte para o mundo das ideias. Aqui ele falava do fato concreto. O rei aumentou os impostos, o povo se revoltou, mas mesmo revoltado acabou passivamente aceitando aquelas mudanças. Isso é um fato social. Agora, quando ele vai investigar as causas dessa servidão voluntária, ele já está no mundo da filosofia, está investigando ali as três causas que fizeram mentalmente as pessoas aceitassem aquele modelo de servidão. Beleza? Então, o mesmo conteúdo pode sim aparecer em filosofia e em sociologia, mas o que os estudantes principalmente precisam fazer
é essa diferenciação. Ideias, teorias, de um lado, fatos sociais, acontecimentos históricos, do outro. Beleza? Um abraço e até a próxima.